Especial Eleições Americanas 2024. Daqui a pouquinho, com a transmissão da Jovem Pan, aqui o nosso editor internacional Marcelo Favalli. Favalli, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. Essa jornada que a gente vai acompanhar o debate americano e depois um pós também. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: o que é mais preponderante agora num debate como esse? Quem que pode ganhar o debate? Quais são os principais aspectos e a expectativa do eleitor americano? Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que começa, então, a acompanhar essa nossa jornada de cobertura do debate americano. Excelente questão, porque os americanos criaram essa métrica. Depois do debate, as emissoras de TV, no caso hoje é apenas a ABC News, ela combina com um número X, sempre na casa do 1 milhar de pessoas, de serem contatadas por uma organização de medição de opinião pública para perguntar para o eleitor: o senhor assistiu o debate? A senhora assistiu o debate? O que achou? Na sua opinião, quem ganhou o debate? Isso acontece minutos depois, talvez ali um quarto de hora depois do término do debate. Então essa impressão ela é medida tabularmente pelas emissoras de TV há muitos anos, então que se criou essa mítica. Quem ganhou o debate, a gente vai saber no que deve ser essa madrugada entre terça e quarta-feira. Agora, o que deve acontecer é o seguinte: a gente vai ter um confronto de uma vice-presidente que entrou na campanha às pressas, porque o principal candidato mostrou que não teria energia para continuar, mas que tem um passado muito acostumado a essas retóricas, a esses embates diretos com o adversário. Porque a Kamala Harris, antes de ser senadora, antes de ser vice-presidente dos Estados Unidos, foi promotora da Califórnia, que é o maior estado, mais populoso e, obviamente, onde a justiça ela é mais acionada matematicamente falando. Vamos dar uma olhada aqui no que pode vir a ser o discurso da Kamala Harris. E aí eu fui pescar as últimas declarações que ela deu ao longo da semana. Ela ficou meio sumida nas últimas 72 horas, obviamente sendo preparada por uma equipe do Partido Democrata ali, ensaiando. Alguém se colocou na figura de Donald Trump, eles criaram um ambiente que imita o palco da ABC News. Tudo isso é muito previsível. Agora, ela disse algumas coisas nos últimos dias, antes de se recolher para esse treinamento. Vou rebater as inverdades. Primeiro, ela foi mais sutil, ela não fala mentiras, ela usa aí um eufemismo, né, inverdades, porque ela acha que o Donald Trump vai trazer mentiras. Quando perguntada, mas candidata Kamala, por que a senhora está falando isso? Porque quando o Donald Trump enfrentou Hillary Clinton, os democratas têm isso registrado, as, segundo ela, inverdades que ele apontou. E quando ele ainda não era candidato, mas vociferava, criticava muito Barack Obama, foi o Donald Trump que levantou uma celeuma ou ali uma faísca de que talvez o Obama não tivesse nascido nos Estados Unidos e ele não poderia ter sido presidente. Essas inverdades que ela trouxe aí para a pauta, ela acha que vai aparecer contra ela também. E depois, abre aspas, ele vai mentir. Depois ela sobe o tom em entrevistas recentes ao longo da semana. Temos de estar preparados para rebater isso. Do outro lado, tem o Donald Trump. E, curiosamente, ele tem falado menos sobre esse debate, mas o que me chamou a atenção foi um pronunciamento da Nikki Haley. A Nikki Haley, até no começo do ano, estava competindo com ele para ver quem seria o candidato republicano. Ela foi a última a largar a corrida. Ela tem uma relação de tapas e beijos com o Donald Trump. Na pré-campanha, ela passou a ser muito crítica ao Donald Trump, o que era esperado, porque eles eram rivais dentro do mesmo partido. Depois, quando ela desiste, ela apoia declaradamente Donald Trump. Mas eles foram muito alinhados e aliados. Quando ele foi presidente, entre 2016 e 2020, a Nikki Haley era embaixadora do governo Trump dentro das Nações Unidas. Tinha um cargo muito importante na estrutura da diplomacia. Mas a Nikki Haley deu uns conselhos para o Donald Trump. Donald Trump, cuidado, não critique a figura feminina, a mulher Kamala Harris, que você pode perder um eleitorado importante. Disse Nikki Haley também. Precisa mudar a maneira como você fala das mulheres, dela como mulher e permaneça no discurso político. Foi o conselho da Nikki Haley a ele, candidata, mulher dos republicanos, ou foi pré-candidata. Então ela falou, olha, não vai para a crítica pessoal, meu conselho, Trump, fica no discurso político. Vamos saber o que pode vir a ser esse discurso político? Eu fui para temas que são muito caros
para a classe média e para a classe média baixa dos Estados Unidos. Por que eu estou fazendo esse destaque, Tiago? Porque é o maior número de eleitores nos Estados Unidos. São estes trabalhadores que estão buscando uma melhor qualificação, estão esperando promessas de melhorar o que nós chamaríamos aqui de salário mínimo lá, minimum wage, que aqui a gente conta por mês, mas lá é contado por hora. Então, tem propostas, algumas diametralmente opostas, sobre taxação, impostos e regulação. Enquanto a Nikki Haley fala de subir os impostos para as empresas para dar mais benefícios aos empregados, o Trump quer reduzir para incentivar a produção interna doméstica dos Estados Unidos. Regulação, deixar as empresas mais livres para crescerem mais. Moradia. Os dois falam em incentivo à casa própria do americano, por isso que eu enfatizei a tal classe média baixa. Por um lado, o Donald Trump quer incentivar a indústria imobiliária para fazer mais casas e aí, teoricamente, mais baratas, enquanto a Nikki Haley quer que a casa fique mais barata para o americano, colocando mais dinheiro no bolso do americano, uma medida meio que um Bolsa Família. Segurança nas escolas vai aparecer, porque a gente teve aí mais um caso de um aluno que mata colegas. A questão das armas, né? O debate. Perfeitamente. Matriz energética. Vamos a petróleo, como dizem os democratas? Vamos partir para o carro elétrico, a energia verde, como dizem os democratas defendem energia verde, os republicanos o petróleo. E a questão Ucrânia e Israel. Estados Unidos ainda vai abastecer os aliados com armas contra os seus inimigos? A ver o que vai aparecer hoje. Bom, você volta daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan, já com o clima da expectativa da conversa e do emendar o debate que acontece daqui a pouco, a partir das 22 horas, no estado americano da Pensilvânia, que é um estado pêndulo. Vamos discutir tudo nessas 2 horas e meia de programa. Até já. Bom trabalho.